Prezados irmãos e amigos, eis-me de volta para o estudo do livro do Apocalipse. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há 7 décadas. E hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 5 do livro selado com 7 selos. Eu espero que vocês estejam com a palavra na mão para ir entendendo cada versículo. Eu vou começar a leitura na palavra de Deus, na Bíblia, do trecho que nós vamos estudar hoje. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. É só o versículo 6 hoje. Agora nós vamos para o livro Apocalipse, que está nos descrevendo cada versículo, para que vocês compreendam o significado do livro. Versículo 6 também, no livro aqui, nós vamos começar a ler. João obedece à ordem do ancião e vira-se na certeza de ver o leão vencedor, Senhor absoluto do poder e da glória. Mas, ao invés disso, ele vê de pé o cordeiro, como tinha sido morto. Como explicar isso? Porque Jesus não se mostra como o Messias Rei, poderoso, destruidor de todo o mal, libertador do povo de Deus e de suas eternas aflições e perseguições. Porque, para que ele seja visto como leão de Judá, sempre será necessário a nós lembrá-lo como cordeiro sofredor. A visão de João era de um cordeiro, mas que possuía 7 chifres e 7 olhos. Era o cordeiro imolado, sim, sofredor inocente, pela maldade dos homens, mas os chifres ou pontas significavam poder e dignidade real. E o significado disso é que Jesus tem o poder real em medida completa, 7. E os olhos significam onisciência, que é exclusivamente de Jeová. Tudo isso confere a ele 2 títulos. Primeiro, Leão de Judá, título conferido pela sua força e pelo seu poder. Como o leão é forte, poderoso e rei dos animais, o Messias usa o título para indicar que ele é o rei que os judeus esperam. Segundo, Raiz de Davi, título encontrado no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 10. Sendo Jessé pai de Davi, Cristo, o Messias prometido, é filho de Davi, é o filho de Davi, vem dessa geração. Esta é a cena mais dramática e mais bela em sua grandeza do Apocalipse. O Cordeiro está ao centro de toda a visão de João, no centro dos 2 círculos, dos 24 anciãos, sentados no trono e das 4 criaturas viventes. Ele é e sempre será o centro de toda a história da criação, da salvação e dos atos grandiosos
que levarão a igreja junto com ele à vitória final. O cordeiro, como animal, no Israel do Antigo Testamento, é muito importante e significativo. Quando Deus libertou Israel do Egito, cada família matou um cordeiro ao anoitecer, aspergindo o sangue nas vergas e nas ombreiras de cada casa judaica, assando e comendo a carne. Naquela mesma noite, o Senhor executou um dos atos mais violentos, mesmo para o nosso humilde e miserável ponto de vista humana. Nas casas em que não havia sangue, o filho primogênito foi morto, sem benevolência. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 13. Por isso, anualmente, para comemorar essa dramática libertação, o povo judeu repetia o sacrifício do cordeiro. É a festa da Páscoa. No Apocalipse, a palavra cordeiro, para designar Cristo, é encontrada 29 vezes. E a palavra em grego, usada por João, não aparece em nenhum outro trecho da Bíblia para designar Jesus como cordeiro. A palavra que João e Jeremias usam é arnion, e em outros trechos, para o sentido de cordeiro, é usada a palavra amnos. Só Jeremias usa a mesma palavra que João usou no Apocalipse. Jeremias 11, 19. O sentido é diferente, pois João queria indicar que Jesus era o cordeiro, como animal sacrificado para libertar, exatamente como na noite da Páscoa no Egito. Os judeus sempre se chocaram com a profecia de Isaías 53, versículo 7. Sobre o homem humilde e desprezado, que haveria de sofrer e morrer pelos pecados deles. Eles não podiam conceber um Messias fraco, morto, vencido, porque esperavam um rei conquistador e vitorioso. Essa foi uma profecia dura de ser entendida e aceita por um povo que estava acostumado a ser amado, protegido e defendido por um Deus poderoso e invicto. Eles nunca compreenderam e nunca aceitaram que só com a morte o cordeiro sacrificado poderia transformar-se no cordeiro guerreiro que eles aguardavam com tanta ansiedade. É por essa razão que o cordeiro do Apocalipse aparece aos olhos de João com 7 chifres, significando poder real, e 7 olhos, que é a onisciência exclusiva de um Deus. Em Deuteronômio 33, 17, Moisés, abençoando a tribo de José, fala dos chifres com os quais José rechaçará os povos todos juntos até as extremidades da terra. No Antigo Testamento é sempre usada a palavra para indicar poder. Os grandes heróis de Israel, os macabeus, um povo que libertaram a nação do intervalo entre os 2 testamentos, foram representados na literatura da época como os cordeiros com chifres. O grande paradoxo de Cristo é que ele leva as marcas do sacrifício da cruz e da morte. Ao mesmo tempo, está revestido pelo poder de Deus, que ninguém
humano ou potestade, poderá quebrar ou anular. Esse paradoxo de difícil entendimento para a época que se cumpriu nunca foi bem esclarecido no Antigo Testamento. Lá nunca se dizia que o rei Messias teria de ser um Salvador crucificado. Rei, filho do homem, servo sofredor. Em Isaías 11, entre parênteses, rei, em Daniel 7, filho do homem, e em Isaías 53, servo sofredor, não estão relacionados entre si. Parecem ser três profecias independentes. Por isso, o fato em si sempre foi uma pedra de tropeço para o povo judeu. E para o povo que o aceitou, os gentios, sempre foi bem aceito. E é o ponto central da fé cristã. Para nós, os gentios, ele é o Cordeiro Salvador, que por sua morte tira o pecado do mundo, ou de todo aquele que nele crê. E um dos mistérios mais belos é este, porque, pela vontade de Jeová, o leão da tribo de Judá, seu mais belo título, só pode conseguir a vitória final e definitiva sobre todos os inimigos, como cordeiro morto. Por quê? Os 7 olhos de Cristo são como chama de fogo, e os 7 espíritos ardem como tochas de fogo diante do trono de Deus. Está em Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Vemos aí como João retrata o relacionamento entre Cristo e o Espírito Santo, a segunda e a terceira pessoas da Trindade, uma só pessoa. E aqui nós chegamos ao fim do estudo do versículo 6. Esperamos que vocês tenham entendido bem esse versículo e que tenham seguido, junto com a palavra, o livro que foi relacionado aqui agora. Nós nos despedimos aqui, até outro dia, se Deus quiser, para continuarmos este capítulo tão lindo, tão maravilhoso, com o nosso Jesus sofredor, o Cordeiro sofredor. Amém.